Ele deu 18 passes, ele teria que olhar quais foram esses passes. Ele acertou 17, o Veiga. Mas foi passe daqui para aí? Já tá aí o Tite? Lateral, né? O Tite vai começar a falar e a gente tem números interessantes também sobre as duas equipes. Já o Mauro vai completar, mas o técnico do Flamengo falando agora aqui no Sport Center. Vamos lá. Boa noite. Pega a parte da tua pergunta e tu dissesse as respostas dela. Primeiro, é um gramado onde proporciona velocidade, uma hora acrescenta isso. A arbitragem também, num nível melhor. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tu tem que ter um critério estabelecido para as duas. E foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação, de contato, com dois modelos diferentes em cima da criatividade. A criatividade que teve nos poucos momentos das duas equipes, ela não teve a conclusão. Tite, boa tarde. Emílio Bidlovski, ESPN. Ainda sobre essa questão da expectativa, né, que tinha para o jogo, muitos torcedores do Flamengo ficaram surpresos, né, com a escalação, com o Pedro e o De La Cruz começando no banco. Queria que você explicasse os critérios, as avaliações que você fez para pensar com essa escalação para esse jogo, pensando na sequência do Flamengo. Bom falar contigo, bom te ver de novo. Meu respeito. Meu também. Tudo bom, Luciano? Alô, estão me ouvindo? Meu também. Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente fez... Iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, assim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor, entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Eu reitero o que você estava falando, eu estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área, que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo, aí eles vão e relatam que estão com sentido uma hora. Aí o departamento médico diz, puxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. Né? A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. Tite, César, aqui, à direita de vocês. Boa noite, Guilherme Xavier da Trivela. Tite, na primeira coletiva que você deu no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, você falou que seriam 38 finais. São 38 jogos, 38 finais. Diante de todas as circunstâncias que o jogo de hoje apresentou, entre desgaste, entre gramado, você acha que o Flamengo ter saído daqui com 1 ponto foi um bom resultado? Resultado justo num jogo equilibrado. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Nesse segundo tempo, você colocou uma parte do jogo, você colocou o De La Cruz e o Gerson juntos. E uma das dúvidas que a gente tinha era justamente como que fica a disposição dos dois em campo, sendo que um pode fazer a posição do outro. Aí eu queria entender de vocês, tanto para o César também, como que vocês agora, depois de conhecer o De La Cruz durante 3 meses de trabalho, como que fica essa disputa por posição pelo lado direito do campo? A presença do Gerson por ali faz com que o De La Cruz seja de fato um segundo volante junto com o Pulgar? Nesse jogo específico foi o inverso, né? O Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção uruguaia. Porém, são jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função, né? A gente tem esse entendimento do jogo e respeita muito isso para ver o que o jogo pede e a gente tentar sempre estar tendo
recursos, né, para que possamos não só entender o jogo, mas desenvolver soluções, né, ofensivas nesse caso. Aí, Tite e César Sampaio falando sobre o jogo, o Tite fazendo um desabafo, tá certíssimo o Tite, né, em relação a alguns tipos de violência que a gente vê, né, nesse caso é ofensa, né, extremamente deselegante o que o Tite diz ter sofrido ali no Allianz Parque. Mauro, ele falou muito sobre a questão, claro, de como o Palmeiras conseguiu travar a equipe do Flamengo, mas as principais perguntas relacionadas a essa questão das escolhas que ele faz para a sequência de jogos e como ele escala o time. Esperava-se esse tipo de justificativa. É um rodízio mesmo, minutagem a mais para um, menos para o outro. Estamos em abril ainda, tem muito jogo pela frente. Próximo compromisso é na altitude, ele também vai ter que ver quem é que está com fôlego para correr lá, né? Isso aí foi até o Marcelidian que disse, né? Vai fazer essa avaliação, porque a 3.600, vou te contar, melhor colocar só a garotada e ainda assim todo mundo sofre, né? Claro que o Flamengo tem um elenco maravilhoso, que pode fazer um bom revezamento, mas não sei, não ficou claro ali qual que vai ser a estratégia, a não ser essa. Vamos ver quem é que está bem. De repente, ele segurou um pouco o De La Cruz e vai botar o De La Cruz para jogar lá agora. Sim, né? o Pedro, né? O Pedro, exato, jogo importante. Mesmo que esses ainda não consigam superar o problema da altitude, né? Porque o Pedro, lógico, tem muito mais técnica que o Carlinhos, que por isso vai correr lá muito à vontade. E eu acho que o jogo é isso, você viu? A resposta mais curta dele, para mim, é a mais significativa. Um resultado justo, como é que foi? Você até chamou a atenção, que você achou tão curta, né? Resultado justo e pronto. É isso o jogo. E foi, né? E não foi isso? Foi. A gente viu? Foi isso. Agora, continuo achando que os dois jogaram mais para não perder do que necessariamente para ganhar. Como você disse anteriormente, o Tite até no segundo tempo, com essas mudanças, coloca um um Flamengo, uma demonstração maior de que queria ganhar, mas você pega os minutos finais, você já vê aquilo que o Pedro falava antes, parece que está bom para todo mundo. Sim. Vamos nos arriscar agora, entendeu? Já jogamos 80 minutos e não funcionou nada de um lado ou do outro, então vamos jogar assim. Dorival estava lá hoje. Acho que ele leva com certeza o Fabrício e o Bruno para a próxima convocação. Eu achei que o Léo Pereira foi muito bem. Não, também. os dois foram bem, mas como o Fabrício já esteve com ele, já esteve bem, é verdade. Eu acho que ele confirma isso. O Ayrton Lucas foi bem e acho que o Tite, não sei quando vai se recuperar o Cebolinha, mas o Tite passa já a ter essa dúvida que me parece que não tinha. Porque o Cebolinha ajuda mais a voltar e tal, então é o Cebolinha titular, o Bruno Henrique reserva. Não sei não. Se o Cebolinha demorar mais um pouquinho, o Bruno foi muito bem. Eu acho que passa a ter essa dúvida e que pese a gente saber que ele escala o Cebolinha, porque o Cebolinha, além de driblar e ser ofensivo e tal, ajuda muito na recomposição. E outra coisa que vai acontecer, mas é uma questão de tempo, é o Gerson ir crescendo a cada jogo, né? Voltar a ser aquele Gerson que merece ser titular, precisa ser titular, e aí vai sobrar para quem? Acho que do lado direito para o Luiz Araújo. Mesmo o Luiz fazendo o papel de Cebolinha de voltar, mas se o Gerson voltar a jogar futebol de seleção brasileira, fica difícil ficar fora. Que o Tite gosta de um jogador, como ele fala, o extremo. Na verdade, ele até o início do trabalho dele não era com os dois pontas. Sim. Não foi, Pedro? Mas depois ele mesmo falou que o time, o Flamengo, exige isso e passou a jogar melhor quando teve os dois pontas. A própria seleção ela vai buscar a solução com pontas há pouco tempo antes de tratar. O Flamengo depois ele vai buscar por um ajuste. Não era exatamente algo... A gente sabe que a não é o dogma dele. Não é ele idealiza, né? Não, Sim, mas quando ele olha para Vinícius Júnior e Rafinha, pelo que eles estavam jogando naquela época, ele fala, pô, tem que pôr esses caras, aí ele muda o esquema, né? O que eu acho é que a Copa América vai acomodar muita gente aí. Você vai perder, pelo menos, Pulgar, De La Cruz e Rascaeta. Sim. Pelo menos. Então o Gerson já deixa de ser um problema. Eu gostei muito do Alan hoje. Gostei muito do Alan hoje, muito mais até do que o Pulgar. Não achei o Pulgar bem. Mais uma partida abaixo dele. Pulgar, para mim, vem numa curva queda livre há algum tempo. E o Alan, o contrário, né? Era um cara quase descartado. O Alan ainda não tinha sido mas tinha pouco espaço, exato. E hoje ele corre por ele e muito pelo Pulgar. Ele teve um embate ali com o Hendrick que foi bem interessante, não foi, Teve aquele domínio emblemático errado do Pulgar na altitude, acaba tomando gol. Antes já não vinha bem, depois dali também, para mim, não se recuperou, mas a gente tem que
Seguir? Não, a gente já vai ouvir o Abel. Só uma questão antes até para a Natália falar. O Tite destaca que o Palmeiras jogou hoje da mesma maneira como jogou no último encontro e que foi o primeiro entre Abel e Tite no Maracanã. E é verdade. Só que aquele jogo teve algo ali do jogo, do contexto, que foi a expulsão do Gustavo Gomes, vocês lembram? Sim. A partir daquela expulsão, o jogo muda completamente. O Flamengo consegue uma justa e importante vitória lá no Maracanã, então por 3-0, Natália. E me chama a atenção na entrevista coletiva do Tite o quanto fala-se muito do extracampo, né? O porquê de algumas tomadas de decisões. Porque de jogo mesmo, muito pouco a ser falado. A resposta mais curta dele, presidente, é justamente sobre isso, né? O jogo foi para isso mesmo. O jogo foi para isso e ponto. Entendeu? Acabou. Acho que isso resume o que foi a partida, o que foi o jogo, o que os treinadores pensaram. A gente vai ouvir agora o Abel Ferreira, mas não foge muito disso. Agora eu acho, então? Vamos. Não, só para terminar a história do Dorival, eu acho que ele mesmo não tendo feito o sucesso que fez com o Flamengo, usando o Pedro, né? Ele vai levar o Pedro. Eu acho que ele tem que levar o Pedro. O Pedro, não pelo jogo de hoje que ele viu, ele tá vendo os jogos do Flamengo, o Pedro tem sido muito decisivo. E quando ele entra, já muda o jogo. Entendeu? Eu acho que o Pedro vai ter vaga. Por isso, dentro da lista do até por uma Pedro aí, centroavante, o Tite também deve estar contando em perder mais gente, além dos estrangeiros. Eu só não sei se eu acho que é mais uma partida muito boa do Fabrício Bruno. Eu só acho que ele também é convocado num contexto de muitas lesões, jogadores que não estavam disponíveis. Não sei se ele vai acabar entrando. Não, mas aí, nesse caso, muito bem. Não, mas peraí, eu acho que ele foi bem na... Ele aproveitou a oportunidade. E outra... E caiu aqui. Calma. Tá tudo bem. Eu só acho que ele não é. Não, sim, os 4 nomes do Dorival. Mas eu acho que ele não tá na frente do Murilo, por exemplo. Mas o Murilo... Não, o Murilo do Palmeiras foi convocado. O Murilo e o Fabrício, para mim, não estão na lista dos 4 do Dorival. E lembrando, não é uma lista para teste. Ele vai ter que acelerar o processo, porque a próxima lista já é da Copa América. Sim. Porque amistosos e Copa América junto. Eu acho que o Murilo do Palmeiras, o Murilo do Palmeiras foi convocado. E dos zagueiros do Palmeiras hoje, eu achei que ele foi o melhor. Eu acho que o Pedro tá pensando em Marquinhos, Militão. Sim. É isso, o Militão voltou a jogar hoje. Não, e aí eu tô falando do jogo de hoje, porque o Gomes foi muito abaixo, jogando de lateral, o Antônio não vem bem. E ele acaba sendo menos exigido no primeiro tempo, o Murilo, porque ele encaixa no Carlinhos, deu menos trabalho. Mas quando ele teve que sair, o Pedro arrastou meio que ele como quis para tirar da área, foi lá quase no círculo central. Ele poderia ter ido um pouquinho melhor, só acho que no posicionamento, mas não comprometeu. Acho que o Luan foi melhor que eles. O Luan foi melhor dos três. E o Luan entra para encaixar na Rascaeta. Claramente o ano do Luan é melhor que o ano do Gustavo. O Arrascaeta não jogou. Muito melhor. O Arrascaeta também não jogou muito em função da presença do Luan ali muito forte. E vocês analisaram a parte tática do Palmeiras e do Flamengo, como ele foi ali encaixotado. Mas a gente falou o seguinte, além de tudo, o Veiga tá cansado. E o Abel analisou exatamente os 2 pontos que vocês levaram, né? Não só da parte tática, mas destacando como o jogador ele tá com uma sequência de jogos grande e tá sentindo isso. E quanto à falta de opção de elenco também. Exatamente, a alfinetada dele é tipo assim, lá tem De La Cruz e Arrascaeta, eu posso descansar um, outro jogo descansar o outro. Aqui eu não tenho ainda um cara pro lugar do Rafael, não é isso? O tipo nosso colega até pergunta do John, né? Que seria o cara ali pra atuar. Porque se não fosse o John, seria o Rômulo, que chegou agora, ou o Luiz Guilherme, né? O Manga, que às vezes o Abel escala mais até pelo lado. E quando ele fala de opções, pensando, ele vai ter um jogador que parte de fora para dentro. Não penso que vai bater com o Veiga, mas minimamente você vai oferecer um trabalho duplo para a defesa. O espaço que hoje você não dá ao Veiga, você muitas vezes causa preocupação com o Hendrick, mas é uma dinâmica diferente de movimentação. Então, a chegada do Felipe Anderson também, não é que ela vai resolver para o Veiga, mas você vai dividir uma atenção, ou com beirada de campo, ou com mudança de ideia de jogo, que você vai acabar também desafogando. E claro, ele traz uma informação de dentro, como uma Ceredinha chega para falar da dinâmica do Flamengo, ele traz a informação que são 2 vezes de 4, ele viu o que a gente comentava. O Inter também blocou. O Tite viu o jogo do Inter, a gente viu o jogo do Inter, e a gente viu o jogo de hoje.
tá encaixotado, ele sabe que tá, ele tá pensando em alguma coisa também. Não é que ele tá vendo a coisa acontecer e ele cansado não consegue buscar esse espaço também para sair, né? Ou quando tem um mínimo espaço até para atacar. Tanto o Pedro, que ele muda a maneira de o Palmeiras se defender para proteger o Veiga, porque normalmente nas duas linhas de 4 do Palmeiras se defender nos últimos jogos, especialmente na final contra o Santos, não é, Natália? O Veiga era quem fechava pelo lado esquerdo, principalmente, e tinha o Flaco e o Endrick à frente. E por isso a queda considerável no primeiro jogo contra o Santos. E hoje ele fez o contrário, ele deixou o Endrick fechando essa segunda linha e o Veiga até mais, né, com menos responsabilidade defensiva junto com o Flaco. Mas nem isso foi suficiente, né, Mauro? Porque ele pouco apareceu. Agora, ele vai poupar no próximo jogo ou no outro? Porque agora joga na altitude. Do jeito que ele falou, ele Depois tem o clássico com São Paulo. Aí volta a ter um clássico contra São Paulo. É. Assim como o Flamengo volta da altitude maior ainda, mais alta ainda, e tem um com o Botafogo. E aí? Porque do jeito que ele falou, já não dava pra ter jogado contra o Vitória. E se ele olhar os números... Não dava pra ter jogado contra... Desculpa, Mauro. O Inter, né? Não, e não só a parte física, mas se ele olhar os números do Veiga no jogo, vai ver o tanto que isso está refletindo de forma negativa. Ele fez 8 cruzamentos, acertou 1. Teve 33 ações com bola, quando o Arrascaeta tem 50 e tantos. Ok, ele jogou menos que o Arrascaeta, que participou. Mas assim, eu até comentava de passes aqui, ele foi bem, sabe? Mas passe lateral. Mas que tipo de passe? Ele não conseguiu dar nenhuma assistência hoje. Então assim, não é nem para levar ele para jogar contra o Independente. Só que ele vira e fala assim, mas do outro lado eles têm umas opções que eu não tenho. Como é que eu vou ficar sem o craque do meu time aqui para um jogo desse? Que, né, a situação precisa ganhar, etc. Só que vai chegar uma hora que aí ele vai esgotar o Veiga. Então vai ter que tirar o Veiga mesmo. Até se ele tivesse ainda o Zé Rafael, poderia o Zé Rafael jogar mais adiantado, como já jogou, né? Junto com esse debate vai acontecer, né? O dia que ele tiver que sacar o Veiga. Exato. Porque você pega essa janela agora de abril e maio, que é ou é Libertadores, ou é Brasileiro que você está precisando pontuar, dá mais agora 1 ponto em 6, ou é Copa do Brasil, em algum momento ele vai sacar, e aí vai vir o debate, mas sacou o Veiga, não tinha que ter poupado antes, não tinha que ter segurado. Então é bom também trazer esse elemento, senão às vezes parece que é uma loucura. O cara tirar um principal jogador do time, Bruno comparou muito, espelhar a realidade europeia, né? Sim. Quantas vezes a gente já viu o grande jogador de muitos times, não o caso do Vini, que você também citava, mas, por exemplo, De Bruyne e outros jogadores, que você você saca em algum momento, porque não tem quarto domingo, mata-mata e campeonato nacional, só que, e talvez a gente precise normalizar um pouco mais, a fala do Fábio Maceridian, ela é muito elucidativa, não só para a realidade do Flamengo, é para quando a gente vai debater calendário, poupar jogador ou não, para tudo que é time. Não tem mais hoje aquela coisa do cara que vai fazer 75 jogos no ano e ter uma média de 88 minutos por partida. Isso aí tá ficando cada vez mais difícil pelo que ele precisa entregar. Então você vai ter o cara em 3, 4 jogos no mês ali se arrastando, sem render. A gente fala, nossa, piorou, o técnico não achou o esquema, estava isolado. Mas então, precisa de repertório também, isso fica muito evidente, né?